Oi, pessoal, voltei pro YouTube. Gente, não dá. Eu amo vídeos, eu amo YouTube, eu amo esse mundo aqui. E hoje, voltando aqui para o meu canal e já em outra fase, gente, como as coisas, como o tempo passa, né? Comecei a gravar vídeos, sei lá, em 2013 e fui parando, ia e voltava. Mas agora aqui voltando como estudante de psicologia, como uma pessoa que estuda psicologia. Então, eu vim falar com vocês hoje sobre transtorno alimentar. Porém, eu não vou falar do transtorno, né, dos transtornos alimentares. Eu vou falar com vocês, nós vamos ver, compreender transtornos alimentares através de um artigo científico. Esse artigo científico tem como título Comportamento Alimentar Desordenado em Praticantes de CrossFit, tá bom? Eu vou deixar o link dele na descrição, então você pode ver, pode assistir, enfim, e ir acompanhando aqui de acordo com o que eu falo. Então, esse artigo científico é uma pesquisa brasileira, né? Foram avaliadas pessoas na cidade de Ribeirão Preto e eu falarei mais um pouco à frente sobre isso, mas é importante uma coisa. O artigo científico, eu traduzi aqui o título para o português, aí ficou Comportamento Alimentar Desordenado, só que a gente pode interpretar como transtorno, porque no termo em inglês eles não falam transtorno mental, né? Eles dizem disorder, que então seria um comportamento desordenado, né? Algo desordenado, fora da norma, né? Então eles usam esse termo, eles não usam o termo que nós aqui no Brasil usamos, que é transtorno mental, tá? Então eles vão falar disorder quando vão se referir a transtorno mental. Em muitos artigos científicos isso é comum. Mas antes vamos entender um pouco sobre transtornos alimentares. Então, de acordo com o DSM, né? E gente, eu tô olhando aqui porque eu fiz um roteiro no meu notebook para eu não me esquecer de nada, para eu não deixar nada passar em branco, né? Que isso é muito comum e eu sempre preciso estar com anotações por perto, porque eu deixo as coisas passarem. Mas vamos lá. Só que eu não tenho TDAH, tá? Antes que pense, não tenho. Mas enfim. Então, transtornos alimentares, de acordo com o DSM, são caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta no consumo ou na absorção alterada de alimentos e que compromete significativamente a vida do indivíduo. Ou seja, gente, os transtornos alimentares, eles causam sofrimento na vida do indivíduo, ou por o consumo exagerado do alimento, ou por a absorção dele, não consumir, né, ou não querer se alimentar, né? E isso muitas vezes ele está associado a uma distorção de imagem, como a gente vê ali no transtorno alimentar anorexia, né? O portador do transtorno, ele tem uma distorção de imagem, né? Então ele não consegue compreender ali que já está no nível de magreza em excesso. Isso é bem comum. Então, a gente precisa entender também algo importante, que entre o ter e não ter o transtorno existe uma linha tênue muito grande, tá? Então a gente não pode sair por aí dizendo que qualquer pessoa que não queira se alimentar sofre de transtornos alimentares, ou que come muito tem uma compulsão alimentar, tá bom? Outra coisa também muito importante é que a gente precisa entender, né, aqui nesse artigo científico, para a gente observá-lo, que eles avaliaram homens e mulheres, tá? Então, eles chegaram a uma conclusão de que as mulheres praticantes de CrossFit, elas tendem a desenvolver mais o transtorno alimentar do que os homens, mais do que os homens, né? Os homens, eles de acordo aqui com o artigo, eles tendem a focar mais em outras coisas, porém podem sim desenvolver, principalmente aqueles que focam muito na sua musculatura. Só que a mulher, ela foca muito na magreza do que na musculatura, então a mulher acaba sofrendo de uma restrição alimentar para obter aquele corpo, né, para obter ali aquela magreza que ela tanto quer. Mas entrando para o artigo científico, né, para a gente avaliar um pouco aqui,
O objetivo dele, eles dizem aqui, que é avaliar possíveis diferenças nos sintomas alimentares entre homens e mulheres que praticam CrossFit e seus preditores nessa população. O método utilizado, de acordo aqui com as informações que eles disponibilizaram, realizou-se um estudo transversal entre abril e junho de 2019 com 194 adultos, sendo eles 103 mulheres e 91 homens matriculados em academias de CrossFit particulares de Ribeirão Preto, com uma média de idade entre 30 e 19 anos. E aí, eles utilizaram um questionário para avaliar, né, esses sintomas de transtorno alimentar, tá bom? Então, uma observação muito importante a fazer é que esse estudo ele tem diversas limitações, tá bom, gente? Primeiro porque essa é uma pequena amostra, né? 193 pessoas, são poucas pessoas para se fazer uma avaliação de algo assim. Então, 193 não é um número gigante, né? Que pode dizer assim, é a média brasileira. Não, 193 é pouco. E também, em segundo lugar, há a necessidade de estudar outras coisas, né? Como insatisfação corporal e outros aspectos que podem indicar o transtorno alimentar que não foram avaliados nesse estudo, tá bom? Mas ele é um estudo muito bom para que a gente entenda um pouco sobre transtorno alimentar. Então, eles chegaram ali à conclusão de que mulheres praticantes de CrossFit apresentam mais sintomas de transtornos alimentares do que homens, e principalmente do que homens praticantes de CrossFit, tá? E principalmente maiores restrições alimentares e preocupação com magreza. Porque muitas mulheres, gente, aí a gente entra num assunto muito importante. Muitas mulheres, elas têm essa preocupação em excesso, uma busca em excesso do corpo perfeito, do corpo ideal. Só que nós sabemos que isso não existe, né? Que não existe o corpo perfeito, não existe um corpo ideal, um corpo adequado, né? Cada pessoa ali tem o seu corpo de acordo com a sua genética, são vários fatores que envolvem isso. Muitas pessoas, inclusive, né, elas vão para academia e aí elas não conseguem alcançar aquela super musculatura que a gente vê, né, que algumas pessoas têm. E elas não compreendem que isso envolve principalmente a genética. E aí elas começam a tomar anabolizantes e outras coisas para desenvolverem aquela supermusculatura que acabam prejudicando. Então, isso é muito comum, não só em praticantes de CrossFit, mas na população em geral que vai em academias e outros lugares. Gente, tá fazendo um vento que vai chover aqui, mas enfim, ignorem a barulheira aí ao redor. Porém, apesar disso, os homens, eles também tendem a apresentar um comportamento alimentar desordenado, né? Principalmente aqueles que desejam maiores músculos, querem aumentar de tamanho, né? E aí eles vão ali em busca de anabolizantes e outras coisas para terem aquela super musculatura. Isso é muito comum mesmo. Então, a prática de atividade física baseada em fatores motivacionais, como perda de peso, atratividade e ganho de massa muscular, estão associados ao distúrbio da imagem corporal, a restrição alimentar, internalização do corpo ou da aparência ideal. E essa obsessão por esse corpo pode levar o indivíduo a desenvolver algum transtorno alimentar, né? Porque ou você vai querer comer, não comer, na verdade, vai fazer uma restrição alimentar muito grande, vai tomar laxantes e outros tipos de remédio para que obtenha aquele corpo ideal, para que chegue àquele nível de magreza que você queira. E muitas vezes você nunca vai chegar a um corpo que vai te satisfazer, a esse corpo ideal, a essa magreza, né? Porque há uma grande distorção de imagem. Então você já está magra em muitos casos, mas você não se enxerga assim, você não se enxerga magra. E aí a gente chega a uma conclusão. E tem algo muito interessante que tem no artigo, e eu vou ler aqui para vocês, para a gente comentar um pouco, que diz assim: a atividade física regular pode melhorar a competência física e a aparência externa. Isso é um fato e isso é muito bom
muito bom mesmo. Fatores importantes no desenvolvimento e manutenção do autoconceito e da autoestima. A consciência corporal é fundamental para o autoconhecimento e está conectada com o afeto, o bem-estar e o funcionamento diário. Assim, a prática regular do CrossFit tem inúmeros benefícios. No entanto, para alguns profissionais, pode ter seus próprios efeitos prejudiciais na saúde a longo prazo. Então, Yasmin, fazer atividade física, fazer CrossFit é ruim? Com certeza não. É algo muito bom, né? Muito indicado, inclusive, né? Para que jovens, adultos e idosos se movimentem e façam atividades físicas. Só que a longo prazo, quando a gente olha a longo prazo, para algumas pessoas, isso acaba se tornando algo ruim, né? Principalmente ligar aquelas pessoas que já estão há 10 anos na prática da atividade física e aí elas não veem mais uma mudança, uma evolução no seu corpo e aí elas começam a fazer uso de substâncias, a fazer restrição alimentar para elas alcançarem um outro corpo, né? Então, a longo prazo pode ser prejudicial para algumas pessoas. Mas e aí, Yasmin, o que a gente vai fazer? A gente vai parar de fazer atividade física? De forma alguma, você vai fazer. Só que você vai fazer atividade física de uma forma consciente, né? Lembrando que não existe o corpo ideal, que a sua genética influencia muito, então talvez você não vá conseguir de forma natural, digamos assim, chegar àquele corpo da Gisele Bündchen, porque ali envolve genética, né? A genética da Gisele Bündchen ali, para ter aquele corpo e talvez para você aquele corpo não funcione, né? Para você aquele corpo ali vai ser prejudicial, não vai ser algo bom, vai te fazer desenvolver um transtorno ou desenvolver alguma doença. Por exemplo, algumas pessoas que sofrem de compulsão alimentar, elas sofrem também de obesidade. A obesidade, ela é uma doença, né? Não é um transtorno mental, é uma doença endocrinológica, tá lá na CID. Não está no DSM, está na CID. Então, é uma doença endocrinológica, né? Então, esse desejo em excesso por alcançar um corpo perfeito, enfim, pode te trazer sérios problemas. Então, fazer atividade física é bom, é maravilhoso, inclusive para a saúde mental, é 100% indicado, né? Para que tenha a prática de atividade física, traz muitos benefícios, mas para algumas pessoas a longo prazo, quando essa pessoa não consegue atingir aquela meta de corpo ideal, pode ser prejudicial. Então, por isso, precisa ter cuidado. O ideal é que você se sinta bem ao se olhar no espelho. Porém, sempre esteja se perguntando até que ponto esse sentir-se bem estará sendo bom, normal, ou estará fugindo da normalidade, né? Até que ponto não vai estar sendo adoecedor para você esse se olhar no espelho e se sentir bem. Então, precisa ter cuidado, precisa sempre avaliar ali se você está fazendo correto, se você não está usando métodos errados para alcançar o corpo que você quer, né? É importante ter acompanhamento com um profissional, seja nutricionista ou um personal. É muito importante também fazer acompanhamento psicológico. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu dei uma gaguejadazinha no vídeo, talvez, porque faz tempo que eu não gravo pro YouTube, então a gente fica um pouco nervosa. Mas eu espero que tenha dado certo, que vocês possam compreender um pouco mais. Faremos vídeos nesse estilo uma vez por semana, tá bom? Um super beijo e obrigada por assistir.